Vamos começar na página 10. Você já falou aqui o 2 Coríntios? Vamos lá. Não, não, ainda não. Então tá bom. Vamos lá. Vamos aprender junto, Amém. né? Amém? Amém. Glória a Deus. Estou muito feliz de estar com vocês, né? Só pessoas lindas aqui, né? Chegou mais um lindão. Glória a Deus por isso. 2 Coríntios 5:17 é o que está na apostila aí, né? Pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Esse versículo é um versículo muito importante e fala bem a realidade de quando nós já temos Jesus e quando nós mudamos de reino, quando nós já tomamos posse, né, daquilo que Jesus proporcionou para nós. Creio que vocês falaram um pouco aí sobre Adão, né, falaram aí um pouco sobre a queda do homem, né, o objetivo de Deus. E às vezes nós não tomamos posse, né, totalmente a respeito do que é o novo, né? O que se fez novo? Ter acesso ao Pai, isso se tornou algo extremamente novo, de novo, novo de novo. A questão do Espírito Santo, da comunhão com Deus, né? E, e não estamos mais ligados a Adão, estamos ligados a Jesus Cristo, né? O último Adão, ou seja, nós temos uma nova origem, nós nascemos da água e do Espírito, fomos transformados, né? É o que diz aqui, vamos continuar a leitura. O homem se torna uma nova criatura e recebe a natureza de Deus. É 2 Pedro 1:4, né? E a imagem daquele que criou. Eu abri aqui, 2 Pedro 1:4, que chamou pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grande promessa, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Então nós tomamos agora uma importância, somos co-participantes da natureza divina. Isso é algo que a gente precisa até estudar um pouquinho mais no profundo, porque algumas colocações elas são grandes. Eu tenho aprendido isso, né? A respeito da a gente não compreender a totalidade da grandeza daquilo que a Bíblia está dizendo para nós, porque se nós tivermos muito em Adão, nós estamos muito limitados em tudo, né? Então a gente pega um versículo que fala que nós somos co-participantes da natureza divina. Talvez nós não entendemos isso de uma maneira aplicada, né? Se a gente for falar de uma maneira teórica, o que seria? Seria, no caso, da gente ter a identidade de Jesus, né? Da gente já ter de novo essa aliança, né? E na prática? Na prática, parece que nós vivemos assim, pastor. Abrindo aqui um pouquinho meu coração, né? Ainda estamos muito oscilantes na questão de altos e baixos, né? Tem dia que a gente está tão espiritual e a gente compreende bem e a gente sente e a gente vive aquilo que nós estamos lendo. E tem momentos que a gente também fica querendo a caverna, como aconteceu lá com Elias, né? Então nós precisamos ser firmes e constantes, entendendo que Deus está conosco, que Jesus mudou o quadro, Jesus mudou toda a situação, Jesus ele proporcionou de novo uma aliança, uma nova aliança, né? Em Cristo, no Senhor, conforme nós tratamos na Santa Ceia. E aí a natureza divina, ela foi restaurada, né? Nós somos co-participantes, nós temos daquilo que Jesus tem. Jesus está em nós e Deus está conosco, né? Colossenses 3:10, se alguém puder abrir aí. Quando crê que o Pai o enviou, né? E depois nós temos João 6:29, que é nega a si mesmo e toma a sua cruz, né? Nega-se a si mesmo, toma a sua cruz e perde a sua vida. Olha que versículo, né? Isso está em João 6:29. Alguém pode procurar aí Colossenses 3:10, eu vou procurar João 6:29, tá? Colossenses 3:10 eu tenho aberto aqui. Então Eu vai lá. também. Vou ler aqui. Ótimo. E vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Alguém abriu em João? Eu que abri, né? Mas se alguém tiver aberto, João 6:29. Estou aqui. Então, eu vou abrir minha porta aqui, que ficou calor aqui. João 6:29. Respondeu-lhe Jesus:
A obra de Deus é essa, que creais naquele que por ele foi enviado. João 6, né? Só confirmando aqui, João 6, 29. Essa é a questão que eu estava falando antes, a questão da gente crer e colocar em prática, sabe? Eu preguei domingo a respeito do leão, dizendo assim, hoje nós estamos vivendo um tempo da imagem. Então, quando você vê uma imagem de um leão, você já associa que essa imagem ela está associada em Deus, talvez pelas características do leão, de ser corajoso, de ser forte, de ter domínio, né? de um monte de coisa. Só que Jesus, como o leão da tribo de Judá, só uma vez ele aparece em Apocalipse. Mas nós, uma vez só citado isso, Apocalipse 5:5, nós tomamos posse disso. Mas quantas vezes na Bíblia está escrito, não temas? Quantas vezes na Bíblia está escrito ser forte e corajoso? Isso foi dito para muitos, a gente lembra ali no caso de Josué, mas foi dito para outros também, né? E o que está dizendo? Está dizendo que nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Então, se nós vemos Deus com a imagem do leão, nós também precisamos entender que nós temos também essa característica, falando lá dos gaditas, de Gade, né, que eram homens que tinham o rosto como de leões, os pés como da corça, que o menor valia por 100, o maior valia por 1000, não era isso? E aí, nós podemos, e nós temos essas mesmas características que foi estendida a nós, né? Daí, quando você vê uma expressão de alguém que, um valendo por 1000, nós encontramos em Sansão, que com uma queixada de jumento, ele mata 1000. Então, se repete essa informação, né, daquilo que é possível. E aqui nós estamos falando a respeito da gente ter ser nova criatura, e essa identidade, ela está ligada àquilo que é de Deus, que é Deus, está identidade, está também ligado à questão, à natureza de Deus, né, que está aqui em cima, e nós lemos lá também que falava a natureza divina, que é a mesma de Deus. Então, nós nos tornamos semelhantes e parecidos, né, mas e no dia a dia? No dia a dia, às vezes, nós temos essa dificuldade de acreditar. Eu acredito que algumas pessoas sobressaem na sua fé quando elas se posicionam na sua fé. No tempo da dificuldade, no tempo do deserto, no não de Deus, e elas não se deixam ser influenciadas. Numa geração que está cada vez mais fraca, numa geração depressiva, numa geração que desiste das coisas, né? A nossa foi mais ou menos ali, tá no meio dos nossos pais, enfrentaram mais dificuldades. E essa nova geração é uma geração muito fraca, se falando dos jovens, né? E quando nós lemos um versículo que vai falar que nós somos a imagem, que nós recuperamos, somos uma nova criatura ligada a Jesus, naquilo que seria o Adão original, né? Então nós, às vezes, temos dificuldade de entender isso, precisamos crer pela fé, precisamos trazer para o nosso coração, precisamos entender o poder da graça de Deus que foi colocado sobre nós, o amor de Deus que foi derramado sobre as nossas vidas. E muitas das vezes nós estamos muito presos ainda no Antigo Testamento, né? Antes da morte do Senhor Jesus, o que muda, o que dá uma guinada nessa história toda é a morte do Senhor Jesus na cruz. Amém? Vou deixar para você falar um pouquinho, pastor. Vou abrir aqui a porta, eu desliguei o ar para ouvir o pessoal, né? Amém, pastor. O Dorival colocou algo aqui sobre a igreja que nós somos, né? A igreja que nós temos hoje. E é uma curiosidade até, uma triste curiosidade, o desinteresse, né? Comecei falando sobre essa questão do fundamento, como algo a transparecer na nossa vida espiritual, e a gente tem hoje um ponto fraco, vamos dizer assim, falando da igreja como um todo, em relação ao interesse, tanto ao ensino dos fundamentos, como ao interesse, né, pelos fundamentos. Por exemplo, aqui hoje a gente tem um número bem reduzido de pessoas hoje, da nossa igreja não estão todos, né, a gente divulgou até na igreja lá de Anastácio também, ninguém assim adentrou, então isso gera uma preocupação de certa forma, porque a gente vê o desinteresse, a rejeição até, né, pelo conhecimento da parte dos jovens, não só dos jovens, da parte da igreja mesmo. A gente, porque assim, para ser bem honesto, né, uns com os outros aqui, para sermos honestos. Usando sinceridade, pessoal. Usando o momento da sinceridade, né, aqueles 5 segundos de sinceridade.
A gente sabe que boa parte dos crentes não leem Bíblia, a não ser quando estão no culto, é aquela fraçãozinha, aquele texto que está sendo usado no dia. A gente sabe que boa parte dos crentes não tem vida de oração, a não ser quando está no meio do culto ali, que fala o amém quando o pastor termina de orar, né? Ou, não estou generalizando, mas lógico, né? Tem aqueles que se salvam aí, que estão sempre se dispondo. Graças a Deus a gente tem um povo ainda que persevera na oração, na busca, na leitura da palavra e também aqui no discipulado. Mas se você olhar a proporção, né, dos que têm interesse em relação àqueles que não têm, a gente vai ver uma coisa assim, uma discrepância, né, muito grande. E aí, qual que é a conclusão? A conclusão é que se não há um interesse e se há uma rejeição por conhecer o Senhor e conhecer os fundamentos bíblicos, conhecer a palavra, né, que vai nos apresentar Jesus Cristo, que vai nos apresentar Deus Pai, o seu reino, a sua obra e tudo mais, se há uma rejeição para tudo isso, automaticamente, né, não vai haver o fundamento necessário quando vierem os ventos, como o próprio Jesus disse, né? Quando vier os ventos, as tormentas, as tempestades aí, falsas doutrinas, falsos profetas, tantas coisas hoje que são divulgadas a nível de internet, de YouTube, de redes sociais, e para quem não tem fundamento, qualquer coisa serve, né? Então isso gera uma preocupação realmente assim, bastante grande. Então, dentro disso que o pastor falou aí, eu creio que há uma necessidade, há uma carência. Há uma carência muito grande de se encher mais da palavra, de conhecer, porque no final o que vai nos restar é a palavra. É muito interessante, é muito interessante. Um dos textos que segue aqui fala sobre tomar a sua cruz e seguir, né? Peraí, deixa eu recusar uma chamada aqui da minha filha. Agora eu deixei o som ligado, porque do outro não estava ouvindo. Tomar a cruz e seguir, né? E perder a sua vida. Compreender o Evangelho. Como que nós vamos... A Bíblia vai dizer que o povo perece por falta de conhecimento, não é isso? Aí você percebe que muitas das vezes há uma tolerância, parece que eles estão nos tolerando, né? E ninguém está disposto a pagar preço algum ou passar por uma situação de prova. Nós vimos aí a questão da pandemia, isso é tão pouco ainda comparado àquilo que vai vir no final dos tempos, do domínio, aonde nós vimos assim um pequeno ensaio de que vai ser dessa maneira mesmo, os filhos vão entregar os pais, vai haver inimizade, né? Hoje está se ganhando uma proporção muito grande a questão aí da política, né? A questão da direita e da esquerda, e praticamente quase como que uma guerra, né? Mas isso vai ser acerrado ainda muito mais. E um dia, o que vai ficar? Vai ficar o fundamento da fé, pastor. Vai ficar aquilo que você sabe. Talvez não vai se poder ter uma Bíblia. Você não vai poder segurar uma Bíblia, né? Então, nós estamos nos preparando para tempos difíceis. Só que quando nós estamos cheios da presença de Deus, e quando Deus está em nós, ou quando nós estamos vivendo a presença do Senhor, nós não teremos medo, nós não teremos uma aflição, nós enfrentaremos, né? Porque nós estamos no mesmo Espírito de Jesus. Nunca foi fácil, né? Na verdade, esse livro que nós temos nas nossas mãos, que é a Bíblia, nunca foi fácil. Parece que agora, recentemente, pegamos um tempo de uma certa facilidade, que todo mundo passou no mundo inteiro com menos perseguição. Mas a tendência é voltar tudo isso. E voltando tudo isso, quem que vai ter essa base, esse fundamento da fé? Como que nós vamos estar sendo fortalecidos na nossa fé no dia a dia? É algo, assim, bem complicado. E o próprio sistema atual já tem demonstrado a fragilidade. As pessoas, até então, estavam vivendo a situação da igreja como um evento. É muito gostoso ir para a igreja, colocar sua roupa de domingo, ir para a igreja, cantar louvores. É uma vida social, uma vida em família, né? Mas se houver a perseguição, as pessoas não vão ter uma estrutura ou músculos espirituais suficiente para passar pela prova. Muitos serão reprovados. A pandemia já deixou muitos pelo caminho, né? Muitas pessoas que vinham antes já não vêm, esfriaram. E algumas que não vinham passaram a vir. Olha como que mexeu, né? Porque é um sistema vivo. Tá bem? Alguém quer falar mais alguma coisa? Pastora? Vou ligar o meu áudiozinho aqui para ouvir. Lembrando, irmãos,
que a nossa sala aqui é interativa, né? Se alguém tiver alguma pergunta aí, pastor Dorival, ou quiser acrescentar alguma coisa a esse assunto também, né? Fica em aberto. Eu queria só deixar um texto aqui que a gente estava falando de fundamentos, falando sobre a questão do conhecimento, do entendimento, né? Um texto que sempre me chama bastante a atenção e que é conhecido de todos também, que está lá em Oséias 4:6, que diz, né, o meu povo, tem várias traduções, eu estou lendo uma aqui, que é a ACF, que diz assim, o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. E o que me chama a atenção é a segunda frase, fala que o povo perece, né? O povo é destruído por falta de conhecimento. Mas o que me chama a atenção não, é que o povo não tinha o conhecimento, ou não tem, ou não teve o conhecimento, não por falta do conhecimento ser oferecido. O conhecimento sempre foi oferecido, o entendimento sempre foi oferecido através do Senhor, através do sacerdote, através dos pregadores, né? Durante toda a história aí, o conhecimento sempre foi oferecido. Mas a segunda frase do texto, ela diz assim, ó, o povo rejeitou. Então não é que não tem o conhecimento, não tem a fonte, não está sendo oferecido. É que o povo rejeita, né? Que é aquilo que eu estava falando aqui. Era para ter muito mais gente numa oportunidade como essa. Era para ter muito mais gente aqui participando, era para ter muito mais gente interessada em se fundamentar para quando vier um tempo aí de dificuldade, um tempo que está previsto, como o pastor Dorival acabou de colocar. A gente sabe que as coisas não vão melhorar, né? A tendência é piorar um pouquinho mais. Acho que num momento muito rápido, né, pastor? Eu acho que já está chegando esse tempo, né? Já estamos tá chegando esse tempo. Estamos dentro dele, né? Uhum. O princípio das dores aí já começou e a tendência é só avançar, né? Olha só, aí depois vai dizer aqui, ó, aqui em Marcos 16:16, vai falar assim, quem crer e for batizado será salvo, né? Então, às vezes as pessoas, elas não compreendem, muitos ainda estão dentro da igreja em uma luta, uma dificuldade em cima do muro, para compreender ou para obedecer a respeito daquilo que é o mandamento do Senhor, que é nascer da água e do Espírito, né? Fazendo aqui uma pequena comparação, um das que Jesus usou, assim, que é um dos mais conhecidos, seria o caso de Nicodemos, que era mestre, né? E como ele foi lento para avançar, às vezes, em compreender, Jesus tem que falar, tem que explicar todo o plano para ele a respeito do batismo, né? Mas a mulher samaritana, a mulher que estava lá no poço, ela progrediu rápido, né? Ela começa chamando Jesus de judeu, sendo tu judeus, né? Assim que ela vai dizendo, né? Sendo tu judeu, depois logo ela vai chamar de Senhor, depois ela vai chamar, vez que é profeta. Daí no decorrer da conversa, né? Logo, quando ela desce na cidade, ela já anuncia, fala, encontrei o Messias, né? Eu não estou aqui com o texto aberto, mas se você analisar, olha como ela evoluiu rápido, como ela pegou a ideia, como de repente ela já se tornou uma missionária, já se tornou participante do reino e trouxe a cidade até Jesus. Então nós precisamos ter pressa para poder avançar em conhecimento, em saber definir a respeito de Jesus, para que a gente possa crescer cada vez mais, né? Porque as provas, elas vão estar cada vez mais sendo aumentadas, né? Aquilo que aconteceu até 2018, 2019, esquece. A partir de agora começou um novo ciclo, né? E esse novo ciclo nós vamos precisar estar alicerçado, ter um alicerce, ter uma base para que a gente possa avançar. Irmãos, eu não fico mais surpreso a respeito da quantidade de pessoas. A Bíblia fala, muitos são chamados, poucos são os escolhidos, e são poucos mesmo, né? A gente quer que tenha muitas pessoas. Quantas vezes, com muitas pessoas, a gente passou dificuldade até mesmo de pagar algo para a igreja. E quantas vezes, com poucas pessoas, a gente viu o quanto fluiu, o quanto nós sentimos a presença do Senhor. Então, nós precisamos valorizar aquilo que é a presença de Deus, aquilo que é buscar a presença de Deus. Hoje eu participei lá da live com o Cristiano às 4 horas, foi muito forte, né? Então, às 4 horas da manhã, tem alguém lá glorificando, levantando cedo. Há quantos anos está aquele homem lá buscando a presença do Senhor? Isso me estimula, sabe? A buscar mais, a querer mais. Porque senão nós vamos tornar acomodado. E vai chegar uma hora que o evangelho parece que não faz mais efeito sobre as nossas vidas.
e a gente vai para a igreja, a gente vai como crítico, a gente vai comparando, sendo que a gente pode chegar ou ir para a igreja para somar, para interceder, para buscar, para sentir a presença de Deus, para estar cheio da presença do Senhor, né? Para ter esse dom, esse poder de Deus que foi derramado sobre nós, de orarmos, pessoas serem curadas, sentir a presença de Deus e a manifestação do Espírito Santo ser algo natural em nós. Hoje, nós ainda estamos muito no Antigo Testamento. E nós precisamos romper com isso, entender o que é a graça de Deus, o que é realmente o nascer de novo, o nascer da água e do Espírito, né? Isso nós precisamos. Senão a gente fica uma coisa muito embaraçada, muito na mornidão, né? Muito no parado. Vamos continuar aqui. Toda a glória do plano de Deus não se perdeu com o pecado. Deus não desistiu do seu propósito. Qual é a esperança de Deus para cumprir? Cristo em vós, a esperança da glória. Então, a presença de Jesus precisa ser valorizada em nós. Amém? No Antigo Testamento, o que está escrito lá? Que nós temos que amar a Deus, né? Acima de todas as coisas, amar a Deus. E qual que é a nossa mensagem como pregador? Ame a Deus, ame a Deus, ame a Deus, ame a Deus. No Novo Testamento, qual que é a mensagem do Novo Testamento? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele nos amou. E aí eu me vejo, às vezes, pregando ainda muito no sentido do Antigo Testamento. Nós estamos falando aqui sobre alicerce, nós estamos falando aqui sobre uma nova criatura, né? Não é isso que está escrito? Pelo que alguém está inscrito, porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Então nós precisamos estar em Cristo Jesus. A diferença é Cristo Jesus. Amém? Então, chegamos para pessoas e estamos lá no Antigo Testamento. Você precisa amar a Deus, você precisa amar a Deus. Hoje nós precisamos falar assim, olha, Deus nos amou, Deus nos ama. E servir a Deus sabendo que Ele nos amou e que Ele nos ama, nós vamos conseguir. Sabe, é uma graça de Deus. Eu estou falando assim como testemunho, o quanto Deus sabe, nesses dias, o quanto que eu quero entrar mais em Jesus, porque a gente ainda está pregando muito o antigo, aquilo que foi bênção, que aconteceu para aquelas gerações aonde Jesus não tinha morrido ainda a nossa morte, aonde Jesus não tinha sido pendurado na cruz, aonde não havia sido derramado o sangue de Jesus Cristo. Né? Hoje nós temos que comemorar a questão da morte, da ressurreição de Cristo, dessa obra que mudou a nossa vida, que nos colocou em uma nova dimensão, que nos colocou em um novo reino, no reino de justiça, no reino de amor, né? No reino de paz, no reino de Cristo, que nos tirou das garras do inferno, de Satanás. E aí as pessoas não conseguem enxergar isso. A nossa vida, aqui, uma vida com pecado, praticamente é morte. A Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte. Quantas pessoas estão respirando, mas estão mortas? Ou quantas pessoas foi nesses últimos tempos aqui, foram levadas, e muitas delas para o bem da mesma pessoa. Às vezes fica ruim falar dessa maneira, né? Mas não dá para a gente continuar como nós estamos. Eu acho que chega uma hora que nós precisamos revolucionar. E eu estou, pastor, meus irmãos aí de Campo Grande, eu estou assim, querendo muito isso, sabe? Querendo sentir a presença de Deus, daquilo que tem um segredo aí, tem uma essência. Quando você vê o avivamento lá da Rua Azusa, né? Ou aquele livro Caçadores de Deus, a maneira com que aquele pessoal buscou. Talvez nós estamos querendo levar todo mundo, mas primeiro nós precisamos chegar nesse lugar, né? A um lugar. A Bíblia vai falar que tem um esconderijo, o esconderijo do Altíssimo, tem um esconderijo em Deus. Tem um lugar que eu ainda preciso chegar no Senhor. Tem um lugar que nós precisamos ainda chegar, irmãos. Senão nós vamos viver uma religião. Senão nós estamos ainda muito de Adão em nós, sabe? Não houve aquela transformação, não houve aquela mudança. Não houve não chegamos ainda naquilo que é experimentar da graça de Deus. A questão do aprendizado, do conhecimento aí dos fundamentos de tudo isso que o pastor está falando e que a gente já vem tratando nos outros encontros, né, nos encontros anteriores, a respeito de fundamentar a nossa fé, que a gente tem que pensar que esse fundamento aí, esse conhecimento, esse entendimento, essa decisão, essa transformação, ela não compete somente para a nossa vida pessoal, mas que a gente tem que se preparar
né, e se fundamentar a ponto de sustentar a fé daquelas pessoas que ainda vão se achegar a Jesus. Porque nós temos aí uma função e uma missão de discipuladores, né? De ensinar, quando Jesus fala lá em Mateus 28, 18, 19, e de fazer discípulos ensinando-os, ou seja, e de fazer discípulos, né? Vou fazer aqui um trocadilho, mas fundamentando-os, né? Nessa mesma fé, no conhecimento, na mesma escritura, no mesmo reino, no mesmo Senhor. Então a responsabilidade primeira é para nós, né? Trazer o efeito da palavra, da obra que Jesus fez por cada um de nós, trazer isso para nós, para o pessoal. Mas sempre lembrando que a gente não pode ser egoísta, né? A gente tem que fazer tudo pensando no reino, pensando no próximo, e se capacitando para poder ensinar aqueles que virão, aqueles que você vai ganhar para Jesus, aqueles que eu vou ganhar para Jesus. E o fundamento é muito importante. Eu queria até colocar um versículo aqui que eu tive ministrando poucos dias atrás, que está lá em Apocalipse 22, 8. É uma coisa que me chamou a atenção. João, ele teve a revelação do Apocalipse, anotou, escreveu tudo que escreveu, anotou tudo que anotou, teve as visões, foi arrebatado, foi privilegiado, na verdade, né, em tantas coisas que o Senhor revelou para ele sobre o tempo do fim. E aí olha o que diz Apocalipse 22, no 8. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi essas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava para o adorar. Aí o anjo dá um chacoalhão nele, né? Lá no 9, o anjo vai dizer assim, ó. E disse-me o anjo, não faças tal, porque eu sou o teu conservo, e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras desse livro, que guardam os fundamentos. E aí olha o que o anjo ensina para João, depois de tudo que ele viu e ouviu. Adora a Deus. Sabe o que eu vejo aqui? João, diante de toda a revelação, de todo o entendimento, de todo o conhecimento que o anjo mostrava, que o Senhor revelava, lá no finalzinho, ele se prostra e adora no lugar errado. Adora a pessoa do anjo. E aí o anjo tem que dizer para ele, meu filho, eu sou teu conservo, não é a mim que você deve adorar. E às vezes, por falta de fundamento, tem tanta gente adorando o que não deve. Adorando pessoas, idolatrando homens, né? Bens, riquezas, ostentação de ambiente, né? Com coisas de luxo dentro da igreja, igrejas luxuosas, né? Não que isso seja pecado, mas a idolatria é pecado, a gente sabe. E aqui me chama a atenção que ali faltava um fundamento ainda para João. Diante de tudo que ele viu, ouviu, registrou, né? E foi revelado a ele, o anjo traz um ensinamento tremendo para ele e para nós. Não é a anjo, não é a pastor, não é a igreja, não é a ministério, mas nós devemos adorar a Deus. Então é esse fundamento, é o fundamento correto, alinhado com o reino, alinhado com os céus, que vai nos conduzir àquilo que o Senhor quer fazer através das nossas vidas e também dentro de nós. Amém, pastor? Pode continuar aí. Se alguém tiver alguma colocação também, irmãos, se alguém tiver aí alguma participação, quiser cooperar aqui, contribuir. Irmã Marinês. Tá todo mundo quietinho. Esse versículo aqui. Posso falar um pouquinho, pastor? Essa questão da idolatria, né, que o pastor Carlos acabou de falar, ela está muito mais dentro da igreja evangélica, até mesmo que a dos católicos. Que nós vimos ontem na Dia da Santa, e todo mundo lá adorando. E os cristãos, como nós, criticam muito os católicos por eles terem essa fé, né, de adorar a imagem e tudo. Mas as igrejas evangélicas estão cheias de cristãos adorando pastores, pastoras, cantores gospel, né, bandas famosas. Tem pessoas que só ouvem tal banda, porque gosta só daquele. Se você colocar um hino para ele diferente, antigo, da harpa, ele não gosta. Então a idolatria está muito mais dentro da nossa igreja cristã do que nós imaginamos. Está muito mais. O pastor Dorival, que tem uma experiência maior, ele sabe disso. Lá na igreja dele como pastor, o pastor Néder também sabe que está dentro da igreja, de uma forma muito mais alastrante.
Voltando só um pouquinho do que o pastor Carlos falou, que era oferecido o aprendizado, né, em relação ao fundamento, e era rejeitado, e hoje em dia continua-se, porque hoje em dia, como está vendo essa guerra de política, uma live, por exemplo, com 5 minutos ela tem 10 mil pessoas assistindo. Eu sei porque eu acompanho algumas coisas, eu vejo, eu gosto de política, e é 5 minutos quando joga no ar. Agora começa uma pregação de alguma live, de uma pregação, é muito mais lento, muito mais lento. A gente percebe isso na internet, quem presta atenção e faz uma comparação. Então hoje está sendo oferecido sim, como o pastor Néder falou, e nós continuamos rejeitando. Hoje mais fácil, né? Na internet, à mão de todo mundo. Isso aí é uma coisa que é visto, nós estamos vendo isso. Eu mesmo, muitas vezes, tenho deixado de assistir a FD por uma coisa, por outra. Às vezes tem uma aula, outra coisa, e está sendo oferecido para mim. Não posso dizer que não está, assim como a todos os irmãos. E a idolatria é grande, dentro da nossa igreja cristã. Estou falando nações de Deus, contando Deus, no geral. É grande, em coisas mínimas, em coisas que se você olhar bem, você enxerga que Deus está vendo tudo isso. Amém? Amém. Verdade mesmo. Verdade mesmo. Ó, que coisa, eu quero agradecer ao pastor por esse versículo, né? Eu nunca tinha percebido isso nesse versículo. Você imagina o nível que estava João, e de repente ele se viu realmente aqui querendo adorar o anjo, né? Eu lembrei daquele versículo, nós aprendemos que os anjos quiseram pregar o evangelho, mas foram impedidos. Aqui o anjo pregou para João, né? Exatamente. Ele pregou, eles conseguiram aqui, pelo menos para um, ele conseguiu pregar. E a gente se vê assim, né? Deus tem me dado assim, algumas oportunidades de batizar algumas pessoas, e batizamos um, depois batizamos, vocês fizeram aí meio junto, acho que foi 2 ou 3 junto, né? Isso, tivemos 2 meses consecutivos, né? Num mês foi o Reinaldo, no mês seguinte foi o casal lá, o Narciso e a Noemi. Isso aí. Aí, no domingo passado, nós batizamos uma pessoa que teve que viajar, e depois nós batizamos agora até uma filha de um pastor amigo nosso, que veio para aqui da UANA e decidiu por ser batizado. Hoje me ligou uma pessoa para batizar. Eu sempre vou orar por uma pessoa bem de idade, e ela perguntou se eu não batizava o pai dela. Eu conheço o pai, eu tenho ido lá orar por ele, e ele já está assim num estado terminal de uma enfermidade, é bem de idade. Vai ser uma experiência boa, né, nova, e também existe uma outra possibilidade, outra família chegando, que não foi evangelizada por mim, mas também está nos procurando para batizar. Então a Igreja Nações de Deus, nós estamos aqui mais em família, nós estamos tendo esse mover de Deus a respeito do batismo, né? Olha só, se for ver o que aconteceu com vocês, o que está acontecendo aqui, isso nos deixa assim, muito animado e motivado a respeito dessas pessoas que estão nascendo de novo. Aumenta o que? A nossa responsabilidade em ensinar. Então tem um evangelho aí, que é um evangelho que acaba sendo assim perigoso, porque quando nós olhamos, qual que é o evangelho, realmente o evangelho que Jesus quer que seja pregado? Eu ouvi uma frase de uma pessoa, que eu não vou saber repetir o nome, porque ela já estava dizendo de um outro pregador bem antigo, que Paulo, quando ele pregava, ele era ameaçado de morte, e apedrejado, e era duro aquilo que Paulo pregava. Hoje nós pregamos, isso não acontece conosco. Se isso não acontece conosco, a gente precisa fazer uma reflexão, né? Por que o evangelho não está chocando tanto? Por que o evangelho não está causando uma situação... Porque conforme nós lemos aqui, toma a tua cruz e segue-me, isso é forte, né? Morrer para si mesmo, né? Para que você viva em Cristo Jesus, um novo nascimento, um tempo novo, né? Sermos uma nova criatura em Cristo. Por exemplo, nós não somos desse mundo, né? Mas nós somos participantes de um reino, de um Deus que também não é desse mundo. Tem um evangelho de poder que precisa ser anunciado, mas precisa ser lá no alicerce, na base. Muitas das vezes as bases, elas não foram certas, né? Eu louvo a Deus pela vida de pregadores que antecederam a gente, a nós, que trouxeram o evangelho, né? Mas muitas coisas precisam ser revistas
para que a gente siga conforme o propósito de Deus. Hoje está sendo bastante edificante, quero dizer que eu estou gostando de participar, né? A gente está compartilhando ideias aqui a respeito desse evangelho que deve ser pregado, desse evangelho que é poder de Deus, né? Desse evangelho que é loucura também, porque senão parece que é uma coisa tão em conformidade com o mundo, né? Se torna assim algo na sequência de uma ação social, de fazer um bem, sendo que na verdade nós precisamos anunciar que a pessoa precisa morrer para si mesma, para aquilo que é seus deleites, seus pecados e tudo mais. Deixa eu continuar aqui para nós terminarmos. Quanto tempo falta, pastor? Amém, pastor. 8 minutos? Nós temos 8 minutos aí. Então vamos lá, 5, né? Daí a gente termina aqui nessa página, não é isso? O 5 aqui. A salvação é o meio e não o fim. Olha que interessante, isso aqui eu estava lendo, né? A obra redentora de Cristo Jesus é algo tão tremendo, tão maravilhoso, que corremos risco de vê-la como se fosse o todo. Essa salvação é tão grandiosa que temos a tendência de confundi-la com o próprio propósito de Deus. Mas não é assim. Jesus Cristo, o admirável Filho de Deus, com sua obra redentora, deu uma nova vida ao homem, restaurando-lhe a comunhão com o Pai. E também deu a Deus os recursos de infinita graça para que ele continue com seu plano eterno, a redenção efetuada por Jesus Cristo, encarnada pela igreja. É o meio para Deus restaurar todas as coisas e assim concluir o seu propósito. Então, Deus ele tem um propósito de construir uma grande família, né, conforme nós lemos no início da apostila, e tudo isso foi possível, porque o próprio Jesus ele veio nesse mundo e ele se entregou, morreu a nossa morte, aí foi possível que o Espírito Santo retornasse, que a presença de Deus retornasse, e hoje nós precisamos entender tudo isso, né? Não pensando apenas no resultado. E se as pessoas pudessem, pastor Néder, irmãos, se elas soubessem o dia da sua morte, eu acho que elas iam se converter na semana, né? Dentro de 3, 4, 5 dias. E aí somente para ser salva. Ou seja, vamos aproveitar ao máximo esse mundo, né? E aí depois vamos dar um jeito para que a gente seja salvo. E a Bíblia não diz isso. A Bíblia vai dizer que o reino de Deus já chegou, né? E nós começamos a desfrutar tudo isso nesse tempo que nós estamos vivendo agora. E a proposta de morar no céu, uma vida eterna com Deus, é algo muito grandioso. Não é como a criança que vai ganhar, se passar de ano, vai ganhar uma bicicleta, ou vai ganhar uma viagem, né? Não se trata disso. Se trata de uma eternidade com Deus e não tem como a gente fugir disso, né? Nós estamos muito próximos. A questão é perseverar, ficar firme, perseverar até o final. E o final, nós não sabemos, irmãos. O final pode ser hoje, se de repente alguém sofreu um AVC, um acidente. Eu estava vendo um vídeo que me chamou a atenção, foi um pouco longo, porque eu percebia que o motorista estava com sono, mas lá no final ele dormiu no volante e bateu o carro, né? E a gente não sabe o nosso último dia aqui. Só que, né, concluindo aqui, estou olhando, falta 5 minutos, vou dar só mais 1 minuto. Existe uma alegria de vida eterna para nós. A gente não precisa viver melancólico, achando que nós estamos na igreja, estamos perdendo as coisas. Nós não estamos perdendo nada, né? Ter uma vida com Ele, viver para Ele, experimentar mais dele, ter sonhos espirituais, ter visões, né? Adentrar mais nisto, entender todo o momento que Deus tem para nós, entender a forma que Deus está agindo, né? Se nós temos a oportunidade de batizar pessoas, de tocar uma geração através dos jovens, tudo isso é maravilhoso. Amém?